Bom dia, por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É interessante a gente notar que no cenário que Noé estava vivendo, toda a raça humana estava em completa devastação. A sua mente, os seus pensamentos, a forma de agir e tudo mais estava em ruína. O ser humano ia de mal a pior. Os pecados dele já estavam tão grandiosos que até Deus disse que deveria ser exterminado essa raça humana. E é interessante a gente notar que dentro desse contexto existia um homem que era justo, íntegro e andava nos caminhos de Deus. Ele andava com Deus. A lição vem apresentando três aspectos interessantes. Ele era um homem justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. E vem para a gente explicar sobre cada frasezinha que a gente vai ver aqui. Ele era um homem justo, olha só que interessante. O que é uma pessoa justa? É o que age ou vive segundo as normas da justiça e da moral. Então era justamente isso que acontecia no coração de Noé. Mesmo estando dentro de um cenário do qual todas as pessoas iam de contrário com a palavra de Deus, não seguia os princípios de Deus ali, esse homem Noé, ele vivia segundo todas as normas da justiça estipulada pela palavra de Deus, pelo Deus Criador. Mas também diz que ele era um homem íntegro. O que é um homem íntegro? É interessante a gente notar a integridade. O que é integridade? Qualidade de quem não se deixa corromper, age com honestidade. Olha só que interessante a gente notar, Noé era um homem íntegro. Ele não se deixou corromper pelas ações, as formas de como aquele povo vivia. Ele estava ali no meio do povo, mas ele não se deixou corromper. Ele não negociou os seus princípios. Por mais que muitas pessoas ali, por 120 anos ele pregaram, as pessoas caçoavam do que ele estava fazendo ali, diziam que não ia acontecer e aquele povo só ia de mal a pior, mas ele não se deixou corromper pelas ações daquele povo. Ainda diz mais, olha só, a última frasezinha diz: ele andava com Deus. Noé era um homem justo, ele era um homem íntegro e ele andava com Deus. É interessante a gente notar que nesse contexto da lição da Escola Sabatina de segunda-feira eu entendi algo interessante. O que é andar com Deus? Olha só que legal. Andar com Deus, ele manifesta a própria vida do Senhor em sua história. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser a forma da gente andar com Deus. A nossa forma de falar, de se expressar, de agir, de se vestir, de se alimentar, tem que estar de acordo com os padrões bíblicos. E Noé, ele andava com Deus. Já não era mais Noé que andava, mas era Deus que agia na vida de Noé. Por isso que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque ele sentia, ele vivia a presença de Deus constantemente na vida dele. E é interessante a gente notar que diante desse cenário do qual Noé vivia, se naquele tempo Deus olhou para o planeta Terra e viu que a maldade dos seres humanos estava se multiplicando, o amor das pessoas estava se esfriando, Jesus falou também que no tempo do fim, esse que a gente vive hoje, o amor de quase todos ia se esfriar. E é isso que está acontecendo no nosso mundo. O cenário parece que está indo de mal a pior, mas uma coisa interessante, você que está dentro desse cenário, você não precisa se corromper. Você tem padrões bíblicos que, se você seguir da forma correta, sabe o que vai acontecer? Noé, ele seguiu de acordo com os padrões bíblicos da palavra de Deus e veio a salvação para a sua casa e a sua família. Quer salvar a sua família? Viva nos padrões bíblicos. Viva de acordo com a palavra do Senhor. Viva no assim diz o Senhor. E a sua vida vai crescer, vai se fortalecer a cada dia mais. Deus, ele sempre quis, olha só que interessante, o versículo 8 de Gênesis capítulo 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Era um relacionamento fundamentado na graça de Deus. O que é a graça? A graça ocorre pela primeira vez nas Escrituras, nesse texto, e claramente possui o mesmo significado dessa palavra nas ocorrências do Novo Testamento, em que é descrito o favor misericordioso e imerecido de Deus, excedido
para com os pecadores que não merece. Olha só que interessante, por mais que Noé fosse um homem justo, íntegro e que andava na presença de Deus, ele ainda era um pecador que precisava de um Salvador, e ele entendeu isso e Deus agiu na vida dele. Você precisa entender também, precisa entender que você precisa de um Salvador urgentemente, que você possa abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar de uma forma grandiosa na sua vida. Não se deixa contaminar por esse mundo, mas revestivos da palavra de Deus, que você vai ser uma pessoa vitoriosa e você e sua casa vão servir ao Senhor. Que Deus abençoe vocês e vamos orar nesse momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, Senhor, com o teu santo e bom Espírito, para que a nossa mente e o nosso coração possa estar focado na tua palavra, que é de amor. Obrigado por tudo, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.